Oi gente, hoje nós vamos fazer um tutorial muito bacana que é como pintar pele. Depois de mostrar como eu pinto, no meu livro, muita gente começou a procurar e pedir dicas de como que eu elaboro os tons de pele e tudo mais, fazer variações, principalmente como fazer as sombras, os olhos, os contornos e tudo mais. Então hoje nós vamos fazer tutorial com estes lábios maravilhosos da Staedtler. Vamos lá! Então, para fazer uma base de uma pintura muito boa com pele, geralmente eu uso marrom, rosa e um pouquinho de amarelo queimado. Aqui nós vamos começar com uma pele super clara, depois uma pele média e depois uma pele escura. E eu quero mostrar para vocês como construir. Porque, por exemplo, esse conjunto da Staedtler, ele não tem tons de pele. E é muito comum, às vezes, a gente não ter isso, nos conjuntos, canetinhas, enfim. Então, as mesmas propriedades que você tá vendo aqui no vídeo, você pode aplicar com qualquer tipo de material, tá? Então, sempre fazendo construção de camada. Eu usei rosa nas 3 camadas, porque toda a pele começa com rosa, tá, gente? Realmente, todas eu uso isso. E depois a gente vai variar, então, a força do marrom. Na pele clara, a gente vai colocar só um pouquinho de marrom. Na pele média, um pouco mais. E na pele escura, a gente vai colocar até 2 tons de marrom. Vocês vão ver. Eu anotei aqui do lado da nossa folha a força do lápis de cada cor, para ficar registrada realmente como construir cada tom, Aliás, eu esqueci de falar que essa folha e esse exercício que a gente está fazendo aqui tá disponível gratuitamente para você baixar e imprimir aí na sua casa, tá? A única coisa que você tem que fazer é entrar no meu grupo do Telegram, que tá aqui, o link do grupo tá aqui na descrição desse vídeo. É só você entrar lá, que tem uma série de materiais gratuitos para você baixar e usar, tá? E esse exercício só tem lá para vocês, mas é gratuito. Entra lá que vai ser legal. Bom, você pode ver então que na pele média, eu coloquei rosa, marrom e um pouquinho de amarelo, tá? E aqui então a gente vai colocar uma terceira cor, que é diferente das outras, que é um marrom escuro, tá? Então quase todos os estojos, até os de 24 cores, eles vão ter 2 tons de marrom. Então eu criei realmente com as cores mais básicas, que eu acredito que todo mundo tem em todos os conjuntos, tá? Depois, então, de criar a primeira base, como a gente tá pintando, com um lápis aquarelável, é só você adicionar água para misturar essas cores. Caso você tenha um lápis comum e não um lápis aquarelável, o que você vai fazer, tá? Você só vai pintar com menos força com lápis comum e fazer 2 camadas de cada tom, tá? No sentido horizontal e no sentido vertical, até preencher bem os buracos brancos vazios. E aí você consegue criar essa camada e construir as cores, as mesmas cores que eu tô indicando aqui nesse vídeo, mas com um lápis comum, tá? E se você tem esse, então, aquarelável, é só adicionar água no final. Dá uma olhada nessas cores, estão maravilhosas, A gente tem uma pele clara, uma pele média e uma pele escura. É muito difícil, gente, às vezes achar essas cores prontas nos materiais de arte. Quando você acha, você paga uma fortuna, porque tem que ser um conjunto de arte enorme. Então, realmente, faz sentido você aprender a construir essas cores do zero com cores simples, tá? E agora nós vamos então para o nosso exercício prático, para o nosso bonequinho aqui. Começando então com uma pele clara na de cima e uma pele escura na de baixo, tá? Aqui os olhozinhos dele estão fechados, porque eu queria mostrar como que eu pinto com o olho fechado, que eu faço muito desenho com o olho fechado, que eu gosto, fica simpático. E depois com o olho aberto no bonequinho de baixo, tá? Então, a mesma coisa, eu olhei para o meu registro da folha aqui do lado direito, e eu vi que precisava de uma camada de um rosinha fraco e depois uma camada de um marronzinho, tá? Um marronzinho médio para construir a pele clara, tá? Não tem segredo, é exatamente assim como eu tô fazendo. Depois você adiciona a água, como a gente fez no exercício ali ao lado na construção de cores, tá? Aqui para não ficar muita marca do pincel, é interessante você botar bastante água,
misturar bem, talvez misturar mais de uma vez, e aí a cor da pele vai ficar bem uniforme, bem bonitinha, como está agora. Trabalhar com aquarela, né, é um exercício de paciência, então tem que fazer tirar um pouco da marca do pincel, depois esperar secar, talvez uma segunda camada e assim por diante. No boneco de baixo a gente está aplicando então as cores do terceiro círculo, do círculo da pele mais escura. Então vai rosa, vai um tom de marrom médio com bastante força, na verdade, e depois ainda um marrom mais escuro com um pouquinho menos de força. Assim a gente vai ter uma pele mais negra, tá? De novo, então, a gente coloca um pouco de água, se for o caso de um lápis aquarelável. Se não for um caso de lápis aquarelável, de novo, repito para vocês, é só você fazer com mais paciência, tá? Um lápis normal. Aliás, comenta aqui embaixo se você deseja que eu faça mais conteúdos com lápis normais, tá? Lápis não aquareláveis. Se vocês pedirem, de repente eu faço um vídeo deles só pintando com lápis normal, tá? Com canetinha, então, como é que a gente faz? A mesma coisa, só que canetinha normalmente a gente já tem, né, a cor pronta, então não precisa fazer essa construção. Agora, as sombras, como é que eu faço, tá? No meio da orelhinha, a gente pega um tom de marrom um pouco mais escuro que a pele, a gente escurece, então, em cima das pálpebras, embaixo do nariz e no contorno da face, também marcando um pouquinho a boca, tá? E um dos lados do pescoço. É sempre essa regra que eu aplico em todos os meus desenhos para pintar pele, tá? Não tem segredo. Depois você pode calcular, dependendo do seu desenho, para onde está indo a direção da luz, né? Mas em geral, todas as peles têm essas sombras, tá? A sombra da orelha, a sombra da pálpebra, a sombra do nariz e a sombra do contorno do rosto e a sombra do pescoço, tá? E se você quiser reforçar um pouco a boca. Isso dá profundidade para a pele do seu bonequinho, tá? Se você não fizer isso, a sua pintura vai ficar um pouco sem graça. Então, se você quiser dar textura, quiser dar profundidade, essa é a sombra, então, da pele. Eu também faço uma bochechinha rosa ou vermelha, se a pele for mais escura, na bochechinha, né? E, como vocês viram agora, para pintar o fundo da boca é uma mistura de vermelho com marrom, tá? Se você misturar essas duas cores, você consegue pintar o céu da boca bem tranquilo. Os meus desenhos, eles não têm a marcação do olho, assim, muito clara, tá? Então, eu geralmente pinto assim, como você pode ver aqui no desenho. Eu cuido bem para não pintar o olho, tá? A parte branca dele, para não manchar. Porque daí eu não preciso usar tinta branca, só uso o fundo da página mesmo que eu tô pintando, tá? Então, de novo, assim, você pega o lápis aquarelável, depois que você fez a sombra, e você pode suavizar a sombra com a luz. É necessário? Nem sempre, tá? Você pode muito bem fazer a sombra simplesmente com o pincel, não precisa aquarelar ele de novo. Vai de acordo com o seu gosto e tudo mais, tá? Eu, às vezes, uso e às vezes não uso. Toda vez que eu vejo que a sombra tá muito pesada, tá com um pouco degradê, precisa ser mais misturada, eu coloco água. Se eu vejo que não precisa, que tá suave a transição, tá ótimo, entendeu? A questão é que a gente tem que transicionar. Ah, mas e se eu não tô usando lápis aquarelável? Como é que eu faço? Tô usando só lápis comum. Beleza, você na hora de fazer a sombra, você só vai usar menos força. Você vai ter que ter uma delicadeza aí de construir as camadas e não pesar muito a força, para que então fique esse degradê, sabe? Da sombra para a parte mais clara da pele e ter essa destreza de mãos, vamos dizer assim, e suavizando, tá? O segredo de uma pintura com lápis, gente, sempre é ter muita paciência, tá? As pessoas que elas querem pintar rápido, elas querem pintar com força, e aí o que acontece? As cores não se misturam direito, a gente não tem muitos degradês, tá? E a pintura acaba ficando meio pobrinha, vamos dizer assim. Se
você quiser que sua pintura fique texturizada com uma boa sombra e luz, tem que ter paciência, não adianta. O lápis é isso mesmo e paciência, entendeu? Bom, peles mais escuras, a bochecha vai sempre ser mais vermelha que rosa, tá? Então, guardem isso aí que é uma informação importante. Você pode ver que para fazer a sombra do boneco de baixo, eu escolhi o marrom mais forte para fazer a sombra, tá? Então, quanto mais escura a pele, mais escura ainda vai ter que ser a sombra. Depois eu reforcei nessa pele mais escura as partes pretas, porque elas estavam meio apagadas, né? Nesse marrom escuro. Então, eu só reforcei. E por final, eu sempre faço essas bolinhas aqui nos olhos, tá? Podem ver, todos os meus desenhos têm. E eu acho que dá um charme. Fiz com uma caneta gel branca e uma pontinha de luz aqui no nariz. Não é obrigatório, mas eu gosto pra caramba de fazer isso. Eu acho que dá um toque, assim, uma alegria pro desenho, tá? E o dente que eu acabei borrando, eu passei a caneta gel por cima pra corrigir isso aí. E basicamente este é o nosso desenho, nossos exercícios. E agora então a gente vai pro meu livro de colorir, que o link está aqui na descrição também. Você pode pintar junto comigo se você tiver o livro. Eu escolhi essa página porque ela tem a pele de Jesus e tem a pele de cada ovelha. E eu resolvi fazer cada ovelha de uma cor, aplicando as mesmas técnicas que a gente fez ali no exercício. Então a gente tem a ovelha mais clarinha, a ovelha média e a ovelha mais escura. E também a pele de Jesus, que pra mim é mais escurinha também. Apliquei a mesma coisa, comecei com uma camada rosa em todas elas e depois eu fui variando nas marrons, construindo então as cores que eu acreditava que precisava ter, tá? Foi basicamente isso. A construção da aquarela também é a mesma coisa, apliquei a água, né, e aí misturou todas as cores. Depois vocês vão ver que a gente vai fazer as sombras e é a mesma coisa, sombra nas pálpebras, ao redor do rosto, no nariz, nas orelhas e no pescoço. Então não tem realmente segredo, tá? Se você for pintar um personagem de corpo inteiro que aparece a pele, a mão, o pé, enfim, tudo mais, como é que você aplica então a sombra nessas partes da pele, tá? Na sombra, geralmente perto da manga, na mão você vai fazer a sombra, ao contorno dos dedos também, varia muito da direção do sol, da luz do teu desenho. A pele, sempre das pernas, né? Você sempre vai escolher um lado, ou vai ser o esquerdo, ou vai ser o direito, você vai escurecer. O pé também seguindo a mesma direção da sombra da perna. E assim por diante a gente vai construindo, tá? Não tem muito segredo mesmo. É basicamente isso. Eu sei que vocês achavam que pintar a pele era super difícil, mas não é, né, gente? É bem tranquilo, na verdade. É só ter paciência para construir as cores. Se você tiver a oportunidade de comprar cores de pele já prontas, tipo, tem o conjunto da Super Soft de pele, se eu não me engano, tem algumas canetinhas que já vem pronto também, maravilha, vai ser tipo menos trabalho para você, mas é muito importante que você aprenda a construir cores, entendeu? Aprenda a fazer camadas, porque é assim que a gente evolui na pintura de verdade, em vez de comprar sempre pronto, evoluir. Então às vezes é melhor você também não gastar muito com material, até você entender o material, pegar gosto, para daí então você comprar todas as cores que você precisa e tudo mais. Foi tendo pouco dinheiro e pouca condição de ter materiais, muitos materiais, que eu aprendi a pintar de verdade, porque eu não tinha condição de ficar comprando todos os tons, então eu tive que aprender a fazer os tons com cores básicas, entende? E aí foi assim que eu evoluí na questão da teoria das cores, realmente com observação. Pro fundo desse desenho eu resolvi fazer um coloridão, porque eu achei que tava tudo muito marrom. Então eu fiz uma mescla de muitas cores, assim, aquarela mesmo, e alguns pontos de luz e umas plantinhas também para compor o desenho final.
Assim é quando tava pra secar e assim então é com a água no final. E aí, gostaram do meu desenho? Espero que sim. Então se inscreve no meu canal, compre o meu livro se vocês gostaram desses desenhos e querem apoiar meu trabalho. Eu tenho 2 livros, esse só de colorir e um outro que é de colorir, mas é um devocional para mulheres também. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem e me sigam lá também no Instagram para ver mais conteúdos. Beijos!